Então nós vamos nos apresentar, né? O Marcelo e eu. Somos da comunidade católica Oásis, lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E Deus nos mandou para essa comunidade aqui por um tempo, colocou no coração da nossa fundadora Maria Francisca, que Ele queria um intercâmbio de comunidades. E que havia essa necessidade também nossa, como família, como casal, como comunidade, de virmos aqui, onde essa comunidade Missão Maria de Nazaré também tem muitos casais, famílias consagradas. Então fazer esse intercâmbio, sermos também formados, alargados nessa missão de família, de esposa, pai, mãe, também para a nossa comunidade toda. Então viemos para cá em abril desse ano, fugimos do frio lá do sul, porque lá chega a 0 grau, -1, -2. E estamos aqui até provavelmente janeiro. Nossos filhos, que são 3, já falam uai, né? Que trem, nu. Eles já estão bem mineiros, porque a nossa pequenininha, o R dela, né? Mamãe, papai. Então a gente vai percebendo assim, não só intercâmbio de carisma, mas de cultura, né? O pessoal daqui já fala tu, bate, né? Então é assim a vida, guri. Assim a gente vai vivendo com alegria esse tempo que Deus nos chama aqui. Então é muita alegria mesmo. Nós temos 3 filhos, Davi Gabriel de 7 anos, a Kiara Luísa de 5 e o José Henrique de 2 anos e meio. Somos casados. Vai fazer 13 anos em novembro. Isso. Dia 12 de novembro. 13 anos casados. E estamos na comunidade há 10 anos. Então, Marcelo, pode começar. Bom, para começar a nossa partilha, e eu sentia mesmo de dizer isso, né, quando a gente partilhava a respeito desse amor humano que vem à tona quando a gente olha para a história do outro, né? Mas o que queimava em meu coração era a clareza de que um outro amor chegou primeiro. Se nós chegamos até aqui, um outro amor chegou primeiro. Porque nós passamos tantas coisas na vida da gente, não é verdade? Desde o nosso nascimento, o histórico de família que cada um vive na sua realidade, esta bagagem que nós trazemos. Mas se nós chegamos até aqui, e com essa esperança ou viva, ou querendo reviver, é sinal de que um outro amor chegou primeiro. E queridos, se esse amor chegou primeiro, isto basta. Não há nada de mais extraordinário do universo, e não há nada de mais seguro no universo, para conduzirmos as nossas vidas, as nossas famílias, do que vivermos de fato com Jesus Cristo, como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa casa, nas mínimas coisas. Porque eu repito, esse amor chegou primeiro. Talvez você pense assim: está lembrando que antes de eu começar um namoro, eu já tinha começado a caminhar no grupo de oração, já havia experimentado o amor de Deus, ou se não naquela missa, ou naquele movimento. Não, é antes disso ainda. Esse amor que sonhou com você, esse amor que te desejou particularmente, e com tanto ardor que te gerou, quem sabe naquele contexto conturbado, de casamento dos teus pais, mas esse amor te quis, esse amor te sonhou, esse amor te preservou a vida, quem sabe como eu, que vivi situações de problema na gestação, lá no ventre da minha mãe, enfim, de até possibilidade de aborto. Esse amor chegou primeiro. E talvez, quantas vezes nós olhamos para a história da gente com um fatalismo, e especialmente para a história de família. Nossa, o amor dos meus pais não era perfeito. Muito prazer, nós temos algo em comum. Dos meus pais também não eram perfeitos, e de pai nenhum é. Mas um amor que me amou primeiro, que me gerou lá no ventre da minha mãe, me preservou a vida, e no meio de tudo aquilo, me conduziu até chegar aqui. Então esse amor chegou primeiro, e depois, dado o momento da vida da gente, dado o momento da minha vida,
né? Quem sabe você já viveu também essa experiência de conversão. Esse mesmo amor, um dia, veio para tomar posse daquilo que pertencia a Ele, a minha vida. Me amou sem eu merecer, me perdoou, me encheu de uma forma inexplicável. E aí sim, cheio sim, desse amor. Aqui não dá para entrar no testemunho, né, de conversão pessoal, muito, né? Mas no meu caso, eu tocava na noite, tinha uma vida muito doida, nunca tinha pensado, enfim, nem em família, nem em nada, muito menos, nunca tinha cogitado qualquer hipótese de caminhada de igreja. Minha família era uma família católica de senso, só. E daí no intervalo de uma banda para outra, Deus, minha mãe e meu pai já começavam a participar de grupo de oração, já tinha tido uma experiência de Deus. Então vivi essa experiência, através da oração dos meus pais, numa noite lá na minha casa ainda. A mãe e o pai puseram as mãos sobre mim, começaram a rezar e bateu uma choradeira que eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Uma vontade de ser diferente, e de deixar aquele mundo de noitada, de pornografia, de tanta loucura. E aí a minha vida não foi a mesma. Fui para o grupo de oração, cheguei lá, quem que estava animando? O grupo de oração? A Karen. Isso foi no ano 2000. No ano 2000 eu tinha 15 anos. 13 para 14. A Karen tinha 13 para 14. E ela conduzia o grupo de oração. E no meu coração, só o que eu desejava era, de fato, viver essa coisa louca que eu estava experimentando. Esse amor que não cabia em mim. Quer dizer, um amor que me amou sem eu merecer, que me fez compreender que mesmo eu vivendo tanta bobagem, tanta sujeirama que eu vivia, esse amor me abraçou, me perdoou. Esse amor passou a mover a minha vida. E a cada dia era esse mesmo amor que me conduzia a querer deixar toda aquela vida de pecado, porque o pecado vicia a gente, né? Mas uma coisa interessante, que logo no grupo de oração, comecei a conversar com a Karen, porque estava iniciando um grupo de jovens e tudo mais, e ela me convidava para participar, só que eu não queria ir. Não queria ir porque logo eu também estava pensando já em... Eu tinha me preparado para a música como profissão, e nos finais de semana que eu possivelmente ia tocar, e etc e tal, eu não queria ir. Mas enfim, me convenceram. E aí, nesse convite para o grupo de jovens, foi se estreitando uma amizade. Uma amizade que, e aí entra no ponto que o Valdo falava, né? Porque a Karen, ela tinha uma preocupação só, em trazer para mim exatamente aquele amor que eu não sabia explicar, que eu já tinha experimentado e que tinha mudado a minha vida até então. E aí nós estamos caminhando em Deus. Hoje todos os frutos que nós colhemos, hoje sendo uma família, tendo os nossos filhos, estando numa nova comunidade, não foi por acaso, mas foram passos que a gente foi dando com Deus. Porque às vezes as pessoas olham para a gente e até pensam que a gente não tem nem problemas. Problemas a gente também tem, né? Desafios, dúvidas na educação, às vezes, dos nossos filhos, até mesmo, né, no casamento. Existem situações, mas aonde está a nossa salvação? Nem sempre solução, gente, mas a salvação em Jesus. Então essa foi a grande diferença da nossa caminhada, foi caminhar buscando Ele. Caminhar buscando Ele. Isso foi toda a diferença. A gente olhava um para o outro e a gente dizia, é possível ser diferente. É possível ser uma família de Deus. É possível ser um casal de Deus. É possível educar os filhos na igreja, conforme Deus nos pede, conforme a igreja nos orienta. Porque a gente confiava não em nós, pobres de nós, mas confiávamos e confiamos, e ai de nós se não confiarmos no Senhor. Então fomos namorando, né? Iniciamos o nosso namoro, o Marcelo foi lá em casa pedir eu em namoro para o meu pai. Como eu era muito jovem,
Que quer falar? Quero falar que tem um detalhe interessante, né? Só falar. Que bonita a submissão, é? Olha só, que lindo isso aí. O que acontece? De toda a história que eu vivia, né, uma das coisas que passou também a ser o sinal da salvação de Deus para mim foi, na verdade, foi cada ponto da nossa história que Deus foi refazendo, mas também a maneira que a gente iniciou o nosso namoro, né? Olha o jeito que eu descobri que a Karen também me amava. Um dia lá na minha casa, eles organizaram uma festa surpresa para mim, de aniversário. O pessoal do grupo de oração, aquele grupo de jovens lá, né? E aí estava a Karen junto com as irmãzinhas lá do grupo, e vai para lá, para cá e tal. Daí, eu vi que elas estavam muito de futrico, né? Para lá e para cá. Isso aqui, eu digo, se tem coisa aí. Tem coisa pro meu lado nesse negócio. Eu tô sentindo o clima aí, ó. Aí, foram lá, entraram dentro de um quarto lá na casa dos meus pais e trancaram a porta. E eu só estava dizendo, negócio, né? As amigas conversando, né? Aí eu digo, não tem coisa. Aí peguei e fui lá pelo outro lado da janela, a janela estava aberta. Eu só cheguei na janela, né? Disse, eu ouvi. Sabia o que tu estava falando. Falei para ela. E ela, tu não ouviu nada? Eu digo, ouvi sim. Então fala. Eu disse, eu não vou falar. Se tu já falou, tu sabe. Para que eu vou te dizer o que tu disse? Ela disse, não, fala. Eu disse, não, deixa, tá bom, ó. Show de bola, isso aí mesmo. Aí ela disse para as meninas, dá licença ali, dá licença. Aí ela as outras meninas saíram, né? Aí ela pegou a Bíblia dela. Tu ouviu, Então vou te mostrar. Ela pegou a Bíblia dela assim, abriu no meio, mostrou lá meu nome. Gente do céu! Tava guardadinho. Gente, isso é uma coisa de Hollywood católico, irmão. Um negócio desse. Tá doido? Nossa Senhora, fui às alturas, né? Aí começou a ficar claro. Revelação, né, do amor. Claro, começou a ficar claro. Porque também tinha dado um monte de fofocas de lá e de cá e tal. O pessoal do grupo de oração, o jovenzinho começa a gostar, né? Daí a senhorinha começa a conversar, né? Porque não sei o quê. Tá gostando. Né? Aquele negócio todo. Não sabe quem ele é, aquele galinha lá, o cara recém-convertido, né? Sabe como é que é? Mas deu tudo certo. E foi assim. Só que aí, claro, depois a gente começou a rezar junto depois disso. A rezar nessa intenção, para escutar de Deus, quando mesmo, ou se Ele realmente confirmava a nossa caminhada como casal de namorado naquele caso, né? E numa vida muito ativa também, de servir a Deus em todo o tempo, todos os bastidores do nosso relacionamento, na renovação carismática, né? Pregando encontro para jovens, ministrando encontro para lá e para cá, o tempo inteiro na diocese lá de Diocese de Santa Cruz do Sul. Nós somos naturais da cidade de Venâncio Aires, é uma cidade do interior do estado. E foi nesse ambiente que Deus confirmava que nos queria juntos, até que então chegou um bendito dia que eu peguei e dei um blefe para a Karen. Claro, sabe o que é blefe, né? Você sabe o que é blefe, né? Blefar. Você sabe, né? É uma dissimulada, assim. Diz, mas não tanto, na verdade. Não é tanto assim, né? Só dá uma simulada assim. Eu dei um blefe, eu disse para ela assim, vou lá falar com teu pai. Falei para ela. Ela, nossa, não sei como é que ele vai reagir. Disse, não, eu vou lá. Mas na verdade, sabe como é que é, né? Tava mais ou menos ainda, não estava, né? Estava certo o que eu queria, mas não tinha a coragem. Aí passou o dia inteiro e tal, né? Na aula pensando naquilo. Ir lá, quarta-feira, falar com o Paulão, meu sogro Paulo, né? Como é que eu vou encontrar o Paulão? Aí, até de dia fui lá, comprei um buquê de flor, né? De rosas, já fui lá, levei para minha sogra já sabia, né? A cara já tinha falado com ela, tudo tinha explicado e tal. Estava na torcida, para que meu pai dissesse sim, né? E aí tá, cheguei, né? Fiquei o dia inteiro pensando, só que daí a Karen já tinha conversado, não sei que hora do dia que ela tinha conversado com ele. Aí tu relata o episódio. A tardinha, eu disse, pai, o Marcelo, sabe o Marcelo? Daí falei da família dele, família boa, né? Tá indo no grupo, vai vir aqui em casa pedir a minha mãe em namoro. Ele disse, nem pensar. Não. E a minha mãe já fazendo um macarrão, fazendo a comida para esperar o futuro genro. A mãe já estava lá com a comida toda pronta. E eu fui rezar o terço.
Eu disse, eu não acredito, o que eu estou fazendo? Gente do céu, é certo, é errado? E meu pai disse que não, a gente rezou, Deus confirmou, e agora? Mas eu tinha uma disposição, e o Marcelo também, que seria sinal de Deus para nós. Porque, querendo ou não, gente, é muito cedo, né? É muito jovem. Pensa bem. E naquele dia, naquela noite, Marcelo chegou, começou a jantar, e meu pai já estava indo dormir, e a minha mãe teve que dizer, fala, guri. Eles começaram com... Fala. Aí meu sogro, daqui a pouco eu vou dormir, Paulão falou, digo, ai, rapaz do céu. Aí eu olhei para a Karen disse, vai falar. Eu disse, tá bom, eu vou bem direto ao assunto, fazia só 4 horas que eu estava lá, tinha jantado, comido sobremesa e tudo mais. Eu vou bem direto ao assunto, o negócio é o seguinte. Eu disse para ele, ô Paulão, eu vim aqui pedir para namorar com a Karen. Né? As tripas aqui dentro tudo tremendo aqui assim. E foi interessante que o meu pai, ele não é muito de sorrir. Hoje ele sorri mais, na época ele não era muito de mostrar os dentes. E ele sorriu e disse assim, eu não posso proibir. E até hoje eu carrego essa lembrança, essa palavra, como se fosse Deus mesmo dizendo, eu tenho um plano para vocês. Eu preciso resgatar vocês logo, eu preciso separar vocês logo. Então meu pai disse, eu não posso proibir, mas namorar só quarta, sábado, domingo, e daí começou todos os conselhos que, graças a Deus, foram muito bons e a gente conseguiu, né, ser fiel. Aí começamos o nosso tempo de namoro. Não podemos falar tudo, né, bem, senão não vai dar tempo de falar do tema aqui também. Mas só para ver assim que em tudo a gente vai vendo os sinais de Deus. Se a gente está com Ele, está em escuta, está em oração e tem esse desejo, Senhor, qual que é a Tua vontade? No tempo de namoro, fomos rezando para ver o tempo que Deus queria que noivássemos. Depois, no tempo de noivado, né, fomos escutando tudo, até inclusive qual imóvel, qual lugar que vamos morar, como que vamos fazer a nossa casa, em tudo. Deus nos deu essa graça. Porque a gente também, ai de nós se não pedisse, a gente, né, precisava contar com a graça dele. E em tudo isso Deus foi sempre nos surpreendendo. Claro que Ele sempre nos desafia a passos maiores na fé. Eu lembro quando a gente foi comprar nosso imóvel, tinha um imóvel muito mais em conta. E Deus nos disse, não, compra aquele. Muito mais barato, né? Muito mais barato. Traduzindo aqui esse ia ser 5 mil na época, e Deus disse, compra o de 15 mil. E nós chorando as pitangas nas pés de Jesus. Nós tínhamos 5 mil na mão. Jesus, né? Isso aqui é o nosso possível. E o Senhor disse, não é o possível de vocês. É o meu possível que eu quero fazer. Quando nós estávamos diante dele. Na construção da casa, os meus tios que foram ajudando a construir. Então, em cada coisinha, a gente foi vendo o mover de Deus. Mas uma coisa muito importante, a gente permaneceu na igreja. E esse é o tema da nossa pregação, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver. Ou seja, nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para servir. E nós víamos casais de namorado que começavam a casar e saíam do grupo de oração. Casais de namorado, né, que casavam e diziam, agora não dá mais tempo. E nós olhávamos aquilo e achávamos estranho, porque dentro de nós havia o desejo de dar mais. De estar mais inserido. Porque nós sabíamos que nós não podíamos viver afastados da igreja. Ali onde há os sacramentos, ali onde há os irmãos que vão nos ajudando. Até hoje nós somos consagrados na comunidade católica Oásis, estamos lá há 10 anos, e olha o que Deus fez, nos mandou para cá. Ele diz, venham para cá por um tempo, preciso ensinar mais, preciso me sentar com vocês. E na intimidade, ou seja, na vida de oração, através desses irmãos aqui, nos ensinar mais, nos orientar. E para isso exige de nós humildade. De que nós dois, só nós dois vamos conseguir tudo. Não a nossa força de vontade, o nosso empenho, o nosso amor apaixonado. Gente, o amor vai muitas vezes enfraquecendo. Vai ou não vai? Se não tem Deus, ele vai enfraquecendo. O nosso amor humano, ele se desgasta. Ele fica às vezes pálido. Por causa das nossas feridas, que depois na segunda pregação nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós nos ferimos, nos chocamos, porque já viemos feridos.
Na verdade, não é o meu esposo que me fere, o meu namorado, mas ele só toca numa parte em mim que já está ferida, machucada. Não é assim quando você tem uma ferida no corpo, no dedinho do pé? Alguém vem e acerta sempre ali? Não dói, chega a sair lágrimas. A ferida é pequena, mas só pisar já não dói, porque ali há uma ferida. Às vezes assim no nosso matrimônio, no nosso relacionamento de namoro, nós somos feridos. Somos um povo machucado por causa do pecado. Marcela e eu sempre sonhamos, depois que passamos a conhecer e conviver com Deus, com a igreja, na igreja, a gente sempre sonhou assim o melhor, né? Ser um casal tranquilo, educar os filhos sem precisar dar palmada. A gente sempre sonhava assim, não, a gente vai fazer tudo direitinho, vai dar tudo certo. Mas a vida humana não é assim, gente. Chacoalha a pessoa do teu lado para ela acordar e diz assim, a vida humana não é assim. Pode chacoalhar. Para acordar. A vida humana não é assim. A vida humana nós muitas vezes acordamos já chateados, nem sabemos o porquê. Mas ontem de noite você dormiu sorrindo, agora está chateada, acordou mal-humorado. Acordou em silêncio. O que houve? Não é assim? Os filhos, por mais lindos que eles sejam, por mais lindo aquele recém-nascido, ele também vai ter as consequências do pecado nele. Ele também vai ter as tendências dentro dele para o mal. Porque o pecado fez um estrago muito grande. Mas Jesus Cristo veio para redimir, nos ensinar. Então tudo nós temos que aprender com Ele. Ele é o modelo de homem. Ele nos deixou o modelo da família. Então diga para a pessoa do seu lado assim, você sempre vai ter que aprender. Ou melhor, diga assim, eu tenho sempre que aprender. Por isso que nós não podemos caminhar sozinhos. E o único jeito é a intimidade com Jesus, irmãos. Isto coloca toda a igreja numa mesma condição. Desde o Papa até aquele que recém fez catequese. Na dimensão de dependência de Deus. Dependência de Deus. Porque só mesmo o Senhor pode nos arrancar do pecado e também das marcas do pecado. A Karen foi falando e a gente foi testemunhando um pouquinho da nossa trajetória, né, de como é que foi o nosso caminho. Mas, queridos, cada coisa que acontecia, né, a gente corria para os pés do Senhor. Então, se de fato nós quisermos viver de verdade essa missão de família, ou essa boa preparação, né, para viver a missão de família, só tem um jeito, aos pés do Senhor. Não há outro jeito, não tem como fundir duas histórias diferentes, senão se derramar nele que é a forma, é uma forma só. A família, nós sabemos que é a igreja doméstica, não é? Pois é, sede no mundo sinais, a imagem do amor de Cristo. Para ser a imagem do amor de Cristo, é preciso estar derramado na forma. E isso na forma que é Cristo, é claro. Irmãos, isso não é teoria. Não é teoria. A única coisa que nós podemos trazer para vocês aqui não é elucubração, não é grandes discursos, não é uma teologia aprofundada a respeito da família, não. Nem da teologia do corpo, não, é a intimidade com Jesus que nós vivemos desde o primeiro momento, enfim, da nossa conversão, e que foi crescendo, por misericórdia de Deus, mas também por necessidade, não por mérito nosso, por necessidade nossa de Deus. E quanto mais a gente precisa, mais a gente grita, mais a gente esperneia. Se você está precisando de um dinheiro, de um emprego, você atravessa Divinópolis correndo, se precisar, vai até outro lado, se a sua família estiver morrendo de fome. Pois é isso que vai mover a sua intimidade com Deus, na sua vida familiar, no seu namoro, esta necessidade. E aí as feridas da gente, todas essas coisas, os desafios tantos, eles estão também ao nosso favor, não é? Porque a gente corre quando o cachorro vem correndo para pegar, né? Então é assim que a gente vai correr também na intimidade com Deus, correr rumo ao abraço do Senhor. Deixa eu partilhar algo aqui concreto.
para a gente passar mais para frente a respeito do nosso testemunho. Chegou um tempo do nosso noivado que as coisas pareciam um pouco estagnadas. Um pouco não, muito estagnadas. Não ia para frente, nem para trás, né? Trabalhando e tal, mas nós tínhamos combinado com nossos pais que eles iam nos ajudar, né? Enfim, organizar o casamento e tudo mais, e desenvolver todas as coisas nesse sentido. E eles não conversavam, não nos perguntavam, nem nós também, enfim. Estava trancada a coisa, estava parado. E até que um dia eu e a Karen, nós decidimos conversar com o nosso diretor espiritual, Padre Milton Lunardi, lá da diocese, lá, né, da nossa cidade natal. E a gente foi conversar com ele. E ele, então, nos atendeu. E quando ele rezava para nós, quando ele impunha as mãos e rezava, ele disse: olha, eu vejo uma árvore. O Senhor me mostra uma imagem de uma árvore frondosa com muitos frutos. Só que no pé dessa árvore existe uma serpente enrolada, que não está permitindo com que esses frutos sejam apanhados. Nós entendemos que ali já existia uma investida, né, do inimigo mesmo, contra todo o projeto que Deus queria para a nossa vida, do nosso matrimônio, enfim, a caminhada que Ele tinha para nós. Mas o mais interessante foi que o padre, ele continuou proclamando, profetizando, dizia assim, ó: interessante, eu vejo a imagem de uma casa grande, com um monte de gente dentro. Eu não entendo, vocês também, uma casa mas com muita gente. Eu não sei, parece família, mas é muita gente. Eu não sei o que significa isso. Mas o que isso me fala forte ao meu coração, dizia o sacerdote, é que a partir do casamento de vocês, a partir do matrimônio de vocês, é que Deus vai pedir mais de vocês. Deus vai pedir mais de vocês. E aquilo ficou cravado no nosso coração. E como a Karen dizia, naquele momento onde tantos abandonavam a caminhada, deixavam, esmoreciam e tudo mais, né, passavam a priorizar só os seus projetos pessoais só, e deixavam Deus e a igreja de lado, em nós crescia o fogo. Até que um dia nós estávamos sentados na sala lá da nossa casa, e nós estávamos preparando para ir em mais um retiro, e aquele fogo que só crescia em nós a gente começou a chorar, dizendo: que desejo é esse? Que desejo é esse de ser de Deus, que é maior do que nós? Que fogo que é esse? O que está acontecendo? A gente não para quieto, quer estar pregando toda hora, quer estar toda hora para lá e para cá na caminhada. Por que isso aí? E aí na hora, Deus me lembrou dessa palavra do sacerdote, de que a partir do nosso matrimônio, Deus iria pedir mais de nós. E de fato, foi assim. Na fidelidade depois do grupo de oração, de cada semana, no meio das atividades, dos trabalhos, das contas para pagar, caminhando na fidelidade do pouco que Deus nos pedia. Então daí nós conhecemos o Carisma Oásis, no encontro lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. A gente conheceu a Maria Francisca, que é a nossa fundadora, né? E aí foi se consumando mais, então, né, conhecendo o Carisma Oásis, aquilo que a gente entende hoje como nossa vocação, mas é que, de resposta em resposta, aquilo que o Senhor nos chamava, nós tocamos e nos lançamos naquilo que Ele pensou para nós. É importante também falar que não é um ativismo, não é aquela coisa, eu tenho que pregar, eu tenho que sair evangelizar, não. É algo que vem de dentro, como o Marcelo dizia, esse fogo, que é o próprio amor por Deus, o próprio amor a Deus. Porque muitas vezes, nessa vida de missionário, é ficar em casa, no nosso escondimento, né? Como na família de Nazaré, é ficar na nossa Nazaré. Muitas vezes é ficar em silêncio, mas esse sempre permanecer em Deus. Sempre permanecer ligado à comunidade. No nosso caso, que temos essa missão específica, esse carisma, quem é desse carisma aqui? E isso não importa se você está pregando, evangelizando, saindo, não. Mas se você está sendo, se você está junto, isso é que importa. É estar junto, é ser igreja, é ser família, porque sozinho nós não podemos. E o Marcelo falava dessa grande investida do mal. Eu queria chamar a atenção de vocês sobre isso. Como que o mal vai agindo, né? Nas nossas famílias, nos nossos namoros. Eu penso que aqui a maioria é já de caminhada. Quem aqui já é de caminhada, já participa da igreja, de missa? Levanta a mão. Né? Tá já assim, deixando os pecados grandes, querendo reajustar a sua vida em Deus.
É ou não é? Quando você sabe, né? Não, vamos reajustar, vamos ordenar. Muito bom. Marcela e eu também. Fomos olhando o que a igreja dizia sobre o matrimônio, o que a igreja dizia sobre família, fomos reajustando a nossa vida, fomos vivendo de acordo da vontade de Deus. Mas o inimigo, ele quer perturbar. E por isso que ele começa nos nossos relacionamentos provocando intrigas, agitação, ansiedade. É ou não é verdade? Então nós precisamos prestar atenção nisso. Porque às vezes nós olhamos rápido e pensamos, está tudo bem. Nós não estamos em pecado grave. Mas nós precisamos olhar com os óculos, ou melhor, com os olhos de Deus. Será que eu estou amando o meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, como Deus quer que eu ame? Como Ele precisa ser amado? Uma coisa é amar como eu gosto de amar, né? Eu posso muito bem gostar de fazer algo para o Marcelo, porque me favorece também. Dizer que eu arrumo a casa para ele, né? Eu amo ele arrumando a casa. Não, eu amo ele também. Eu arrumo a casa porque eu também gosto da casa arrumada. É ou não é? Eu amo a minha esposa, comprei um carro para ela, mas eu que dirijo, né? Eu que cuido do carro. Não, peraí, tem coisas que a gente diz amar, mas que na verdade está ligado aos nossos interesses. Nossa, amor, hoje eu fiz esse prato para você, mas na verdade eu gosto daquele prato. Eu gosto daquele bife. Aí eu digo, eu fiz só para você, mas como me favorece, né? Te confessar depois. Não, eu estou dando exemplos. Tu sabe tudo já, né? Então, muitas vezes, nós somos assim, gente. Vou fazer um ato de amor. Hoje eu vou sentar para assistir um filme com meu esposo. Mas porque eu estou louca para assistir um filme. Não, hoje eu vou sentar para assistir futebol. Nunca assisto, mas hoje eu vou sentar porque eu estou cansada. Eu quero sentar. Dá para entender que a gente é assim. Acha que está amando, mas às vezes está fazendo só o que é da obrigação ou aquilo que me favorece. Mas quando eu deixo de fazer aquilo que me favorece, né? Quando exige esforço de mim, quando exige sacrifício, aí está o amor de verdade. Quando exige sacrifício, quando exige doação, isso é amor de verdade. Mas você pode sair daqui, como muitas vezes eu saí de encontros, com uma lista de coisas que eu tinha que ir para mudar. Não, a partir de amanhã, é que nem aquela dieta, a partir de segunda-feira, né? Eu vou começar. É ou não é que a gente tem bons propósitos? Deus coloca em nós bons desejos. O seu Espírito move a nossa alma. Mas se nós não colocarmos nossa confiança no Senhor e não em nós não vamos conseguir. Podemos sair daqui com uma lista, né? Com aqueles 5 pilares, com algumas orientações, enfim, que você Deus está fazendo assim no teu coração, né? Para você. Mas se nós não permanecermos em oração, na intimidade com Deus, na vida de sacramentos, nós vamos desanimar. Vai chegar uma hora que a gente vai dizer, mas para que tanto? Será que precisa tanto? Né? Será que é assim mesmo? Então, queridos e queridas de Deus, saiam daqui com esses bons propósitos, com coisas bem claras, né? Vamos mudar nisso, mas não confiando apenas em vocês, mas confiando em Deus. Porque daí se você tropeçar, cair, você não vai desanimar. Nós não podemos olhar para trás e ficar acusando. Às vezes, diante de situações que nós estamos vivendo, no nosso matrimônio, no nosso namoro, noivado, principalmente as mulheres. Atenção, mulheres. O que a gente faz? Tem um problema para ser resolvido. A gente resolve o problema? Primeiro a gente fica, porque se fosse assim, porque se tivesse acontecido tal coisa, tu vê. A gente fica olhando só para trás, né? Aconteceu isso porque aquilo, e a gente fica lá atrás, fica lá atrás, fica lá atrás. Ou fica lá na frente, mas então, quem sabe ano que vem vai ser diferente, quem sabe se acontecer isso ou aquilo, aí a gente fica lá na frente. Isso vai gerando ansiedade, quando a gente está na frente. Ansiedade. Se a gente está atrás, vai gerando o quê? Culpa, acusação. Então Deus nos ensina o agora, temos o hoje. E nesse agora Deus está aqui.
Nesse agora Deus está aqui. Por isso que eu quero propor que vocês, para até não dormirem, né, que é um horário difícil de ouvir, que a gente pudesse fazer um breve momento de oração. Fique de frente um para o outro, assim, pode até virar as cadeiras. E vamos pensar em algo, uma coisa apenas. Talvez você venha com uma lista, mas é uma coisa apenas. Que no relacionamento de vocês, na vida de vocês, precisa ser mudado. Até talvez já foi falado hoje de manhã, você já se deu conta. Mas vocês não vão ficar pensando, o que foi lá atrás, ou o que vai ser lá na frente. Não, vamos viver o agora. Vamos pedir para Deus que nos ilumine. Vamos pedir a Deus que venha com a sua graça. Vai rezando um pelo outro, dá as mãos, rezem juntos.